Olá, seja bem-vindo, eu sou o Anderson Gomes e você está no canal Aprendendo sobre Mediunidade. Nesse vídeo, depois que eu vi muitas questões, muitos comentários em outros vídeos lá no nosso canal, eu percebi que as pessoas faziam muitas perguntas simples. Anderson, eu tenho isso, Anderson, eu sinto isso, eu percebo aquilo, será que isso é mediunidade? Bom, então resolvi fazer um vídeo falando especificamente disso. Quais são as evidências de que eu sou médium? Quais são as evidências da mediunidade? Então vamos lá ver o que é isso, como funciona? E aí, gente, antes de começar a falar das nossas evidências da mediunidade, eu gostaria de agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Tem muita gente entrando, nós já estamos aí, para você que acompanha e pode ver, né? Você mesmo pode ver na quantidade de inscrições, nós estamos já indo para os 1000, né? Provavelmente aí em poucas horas a gente vai alcançar 1000 inscritos. E para mim, pelo menos, né, num canal que fala de espiritualidade, no mundo que a gente vive hoje, alcançar 1000 inscritos é muita coisa, né? Então eu acho que realmente para mim tem muito valor e eu acho que para as pessoas que entram isso é muito importante. Eu acho que as pessoas estão gostando. O que importa para mim é se o seu problema está sendo resolvido, você está se sentindo ajudado com isso. Isso é o sinal que está funcionando, do que nós estamos conversando aqui está valendo a pena. Bom, e uma coisa importante também, quem se inscreveu, é claro, já recebe algum tipo de notificação. Quem não se inscreveu, clica nesse quadradinho que diz aí inscrever-se. E tem mais uma coisinha interessante no YouTube, se você olhar lá embaixo, perto do botãozinho de inscrever-se, tem um sininho bem pequeno, né? Aquele sininho ali faz que quando eu coloque um vídeo novo, automaticamente pipoca lá no seu celular, no seu computador, uma mensagenzinha dizendo que tem um vídeo novo do canal. Então ele reforça esse ato de te avisar que tem um vídeo novo. Bom, hoje o meu monitor que vocês costumam me ver olhando para o lado, eu deixei ele aqui atrás, só para nós variarmos um pouco de posição. Eu também estou com um fio aqui do microfone pendurado, porque teve um treco aqui que eu fiz e não deu certo, então eu tive que ligar o microfone bem perto da câmera. Mas vamos lá no que interessa, que é falar sobre as evidências da mediunidade. Bom, eu separei algumas coisas aqui. Primeiro, existem algumas pequenas sensações que o médium pode perceber, né? Então, por exemplo, o médium às vezes entra num lugar e sente variações de energia. Ele percebe que ele estava de uma forma antes de entrar, e quando ele entra da porta para dentro, ou quando está já se aproximando daquele lugar, ele vai sentindo uma modificação. Então, isso é um sinal de mediunidade, você entrar de um ambiente para o outro e perceber alterações de energias. Não são especificamente sempre sobre espíritos, podem ser energias de modo geral. Podem ser também, em outros casos, alterações por aproximação de espíritos ou até de pessoas mesmo, né? Você chega perto de uma pessoa, ela tem um certo tipo de energia diferente e nós percebemos aquela alteração. Mas isso nós vamos falar num outro vídeo sobre você que é médium e tem problemas em absorver energia de pessoas, né? Você é a famosa esponjinha de energia, onde vai nos lugares públicos, fica trazendo para si, depois se sente cansado, se sente mal. Vamos falar isso num outro vídeo logo. Bom, então eu falei que tem os lugares que você entra, sai, sente variações de energia, pode ser até na sua própria casa, pode ser também provindo de pessoas, de espíritos. No caso de espíritos negativos, que são espíritos que estão tristes, depressivos, estão com raiva, revoltados, o que pode acontecer? Quando essa ligação ela vai se tornando um pouquinho mais forte, você pode sentir, por exemplo, um pouco de desconforto, como uma pequena dor de cabeça, né? Uma dorzinha de cabeça chata que fica ali durante o dia te afetando, né? Não costuma ser forte, é uma dorzinha de cabeça bem chata. É claro, o sintoma se agravar pode ficar um pouquinho mais forte.
Mas não levem, gente, não levem para o outro lado assim, achando, não, o Anderson está falando que toda dor de cabeça é espírito. Não, não é bem assim. É claro que existem diversos tipos de problemas, mas existem contaminações espirituais que ocasionam uma leve dor de cabeça. Né? Da dor de cabeça pode evoluir para uma espécie de enjoo, de náusea, né? Você sentir aquela vontade de vomitar ou sentir aquilo meio embrulhado no estômago, né? Então isso também ocorre. Quando acontece isso, normalmente são indícios de espíritos bem negativos, espíritos que, por exemplo, eles estão na prática do mal há bastante tempo, né? Eles estão fazendo coisas erradas ou têm um desejo que aconteça alguma coisa errada com você, e então você sente isso dentro de si, sente esse enjoo, porque eles trazem dentro de si uma espécie de matéria negativa. Como é que eu vou explicar para vocês? Imagine que você é feito de água. É claro que a gente sabe, né, que todo o corpo humano aí é feito de, sei lá, 70% de água, né, mais ou menos isso. Mas imagine que essa água sua, você tem água limpa e de repente esse espírito que tem essa água que corre dentro dele, né, essa água está suja. Então ele vai contaminar você, essa parte dessa contaminação dele vem para você também. Tá? Ele está drenando do universo, digamos assim, tem gente que fala que é de Deus, outros do universo, outros da natureza, mas digamos assim, do nosso astral a toda volta. Então ele está drenando essa energia. Eu estou fazendo isso, todas as pessoas fazem isso naturalmente, é como se estivesse se alimentando. Então o que acontece? Ele drena e transforma essa energia em uma coisa suja. Enquanto as pessoas boas, que estão, digamos assim, bem educadas espiritualmente, drenam essa energia, se alimentam dessa energia e transformam numa coisa melhor ainda, né, que pode ajudar outras pessoas. Então, quando ele se aproxima, esse espírito chega perto de você com essa energia ruim, ele te contamina também. Essa matéria que tem dentro dele, né, mais ou menos densa, vai fazer com que você se sinta um pouco enjoado. Espíritos que também estão transformados em outras coisas que não têm o nosso aspecto humano causam também esse tipo de sintoma. Né? Por quê? Porque eles têm o mesmo tipo de energia interna circulando neles, né? Sei lá, como se estivesse com o sangue sujo, uma coisa assim. Mas não quer dizer que eles são assim, eles estão assim naquele momento. Tá? Outras coisas também, uma coisa que pode acontecer, suor, né? Então nessas variações você, quando sentir isso, meio que vai evoluindo de uma coisa para outra, né? Ele pode começar com a dorzinha de cabeça, da dorzinha de cabeça passar para o enjoo e do enjoo você começar a sentir calafrios, né? Um suor frio. Então todas essas coisas podem ocorrer. Então o que você tem que fazer? Cortar antes que isso progrida. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como evitar. Sensações, as mudanças de humor, nós temos que prestar atenção também. Então, quando nós temos essa aproximação de espíritos, cuidarmos com as mudanças de humor. Por quê? Se você já tem uma personalidade um pouco mais agressiva, que costuma ser, digamos assim, mais incisivo nas ideias, você tem uma facilidade para ser assediado com um espírito que também tem ideias semelhantes e ele vai se sentir mais confortável em passar o pensamento dele. Por quê? Porque você tem mais ou menos a personalidade dele. Então, existe como se fosse um encaixe de sintonia, né? Você vai sintonizar com ele, vocês vão vibrar na mesma sintonia e ele vai ter facilidade de passar esses pensamentos para você. Então, isso em tudo. Não é só na agressividade. Pense em todas as falhas humanas que podem existir ou coisas que você pode ter um deslize moral, digamos assim, né? Ou uma situação pessoal que você pode cair. Então pode ser de tudo, a maledicência, a sensualidade excessiva, pode ser se você é muito glutão, tem muita vontade de comer e um espírito que digamos assim, tem essa coisa também, é como um vício, gente, encarem como se fosse um vício, né? Tudo na vida da gente, quando existe um excesso, ele é como se fosse um vício, nós somos arrastados para aquilo e aquilo é prejudicial.
Tá? Então, por isso que nós temos que trabalhar com nossa autoanálise. Eu falei dos ambientes, variações de humor. Nessas variações de humor também a pessoa pode se sentir triste, pode se sentir, digamos assim, com raiva, agressiva, pode se sentir depressiva e até mesmo o bom humor. Às vezes as pessoas acham assim, mas se eu estou com bom humor, eu estou feliz, estou alegre, então só pode ser uma coisa boa. Mas vejam bem, se esse seu humor começa a ficar exagerado, né? Isso acontece com o médium, eu já vi acontecer e comigo já aconteceu. Você vai num lugar, está todo mundo muito alegre e você vai ficando mais alegre, por quê? Você vai criando empatia com aquelas energias das outras pessoas e como se você trouxesse isso tudo para você e você fica alegre de um jeito descontrolado, você fica mais que todo mundo e às vezes fala besteira, faz bobagem. Então por isso que o médium tem que ser equilibrado, ele tem que cuidar, saber até que ponto, até que momento ele está sendo verdadeiro nos sentimentos dele, no que ele está dizendo, em como ele está percebendo tudo à volta dele, e em que momento ele está sendo exagerado porque está trazendo toda a energia em volta dele para si. Tá? Então, falamos das sensações, mudanças de humor, né? Variações em ambientes, energia das pessoas, a gente fala um pouquinho, mas vai deixar para um outro vídeo. Uma outra coisa que pode ser um indicativo, porque nós fizemos um vídeo aí sobre sonhos premonitórios e muitas pessoas perguntaram, mas se eu tenho um sonho de premonição, eu sou médium? Possivelmente sim, porque uma coisa ela encaixa com a outra. Dificilmente eu vejo assim uma pessoa que tem um sonho premonitório e não tem nenhuma mediunidade. A mediunidade ela existe em diversos graus, né? Tem desde aquele médium super ostensivo que sente tudo muito facilmente, que dá comunicação, psicografa, enxerga o espírito, até aquela pessoa que sente coisas muito, digamos assim, tênues, né? Eu senti uma coisa passar aqui perto, ou eu vi uma vozinha, um sussurro, não? Então tem existem diversos níveis. Muitas pessoas até sentem essas coisas, mas como não acreditam, não dão bola, não se preocupam com nada com isso, então para elas é só, foi uma cisma, foi um vento, foi não sei o quê, né? Mas é questão de você parar e perceber o que acontece ao seu redor. Só lembrando de uma coisa, lembra que eu falei que eu estou olhando para minha colinha aqui, porque muitas vezes eu esqueço de falar coisas no vídeo que eu gostaria. Quando eu falei desse encadeamento de sintomas, de começar com a dorzinha de cabeça, passar por o enjoo, né, e chegar no suor, tem um outro efeito que pode acontecer, dormência nos membros, você sentir as pernas dormentes ou os braços dormentes. Tá? Uma coisa importante desse encadeamento de sintomas é que se você permitir até o final, você pode chegar na incorporação do espírito. Então isso o médium tem que ficar ligado. Se você começou a sentir essa progressão de sintomas, né, até chegar no final, sentir tontura, sentir essa dormência, você está numa fase de incorporação de um espírito querendo se comunicar, que vai falar através de você. Tá? Então você tem que, se você não está num lugar propício para isso, o que é um lugar propício, Anderson? Para dar uma incorporação, onde é que é? Num centro espírita, é claro, né? Num lugar preparado para isso, ou num centro de umbanda, cada um dentro da sua escola espiritual. Então, se você está num grupo preparado para isso, aí é claro, você vai permitir, você já está encaminhado e com pessoas ali do lado para te auxiliar. Mas se você está num shopping center, se você está no seu trabalho, se você está num ponto de ônibus, não permita que essas sensações progridam. Tá? Então, o que você vai fazer? Sentir essas sensações ruins. Tá? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa é desfocar a sua mente. Tá? Tirar o foco dessa sensação. O que todo mundo faz? Quando sente isso, começa a ficar com medo. E começa a prestar mais atenção e direcionar o foco para aquilo que está sentindo. E pensar cada vez mais. Então, esse é justamente o processo inverso. Você está mergulhando no processo da incorporação. Tá? Então, como é que eu falo para o meu pessoal que, digamos assim, são os meus companheiros de aprendizado, né? Principalmente os médiums jovens lá, que estão lá com seus 15,
19, 20, 21 anos, 25, estão começando. Então, eu falo justamente para incorporar, eles têm que fazer esse processo, né? De você assimilar. Mas se você não está trabalhando num centro, você está num lugar público, no trabalho, ou até em casa, né? Fazendo um serviço em casa, você não vai ficar fazendo isso em casa. Não é legal. Não é legal porque você está permitindo que os espíritos que são sofredores, né? Ou que têm certas necessidades, ficam circulando perto de você, na sua casa, e você não vai querer isso. Então, se você começou a sentir, faz o processo contrário. Começa a pensar em outras coisas. Busca na tua memória um dia muito feliz, uma coisa muito boa que aconteceu, uma lembrança muito legal da tua vida e fica olhando para essa lembrança, assistindo essa lembrança. Se alegra com ela, se diverte com ela. O que você pode mais fazer? Coisas simples, né? Você pode escutar uma música, né? Você pode conversar com outra pessoa, contar uma piada e tirar o foco dessa sensação. Tá? Outras coisas mais elaboradas que você pode fazer, é claro que tudo isso sem chamar atenção, né? Porque a gente tem que parar com aquela coisa, gente, que o médium tem que ficar dando chilique nos lugares. Né? O médium não tem que ficar dando tremedeira, chilique. Você pode ser discreto, você pode ter a sua mediunidade educada, não sair se jogando no chão por aí. Né? Então, o que você pode fazer? Está no ponto do ônibus, está no trabalho? Se senta, se for possível. Né? Fecha os olhos um pouquinho, se for possível, senão fica com os olhos abertos. Respira bem fundo e pausadamente. Né? Puxa o ar e solta, bem pausado. O que você está fazendo? Circulando o ar no teu corpo, oxigenando, né, o teu cérebro. Né? Porque o oxigênio do ar vai para os pulmões, né? Vai para a corrente sanguínea, que vai para o cérebro. Então você está fazendo o teu cérebro trabalhar e não entrar naquela dormência que seria um estado de transe. Né? Você está se distanciando, você está fazendo o teu cérebro se agitar um pouco mais. Tá? Respirando fundo, pausadamente, puxando o ar e soltando, não precisa fazer... Né? Não vai assustar ninguém. Né? Mas só fazendo isso pelo nariz, tranquilamente. Tá? Mentaliza coisas boas. Pensa, se você pode pensar em Jesus, se você quiser. Puxa na tua mente aquilo que você gosta mais. Ah, Deus, eu sou muito devoto da Virgem Maria. Pensa na Virgem Maria, né? Pensa em Jesus. Ah, mas eu gosto de Buda. Pensa em Buda. Ah, eu gosto do mestre Saint Germain. Pensa em Saint Germain. Ah, eu gosto daquele caboclo lá, do Preto Velho, do Pai Joaquim. Pensa naquele também, né? Naquela pessoa que te traz segurança. Não chame por parentes desencarnados. Ah, minha vozinha, minha tia que morreu mês passado me ajuda. Não faça isso, você não sabe que estado que ela está para te ajudar. Então, pense em mentores. Ah, mas eu não conheço nenhum mentor espiritual e eu não consigo pensar em Jesus. Peça então a Deus, aos bons espíritos, para que, através dos bons espíritos, que te ajudem e você vai ser ajudado. Não precisa entrar em desespero. Ah, meu Deus, socorro, pelo amor de Deus. Não. Você está fazendo o caminho contrário se você fizer isso. Aí você está indo para o caminho de sintonizar o medo. Né? Então você tem que mentalizar e se tranquilizar. Imagina dentro de si, em conjunto com isso, né? Respiração, bons pensamentos. Mentaliza dentro de si uma luz crescente. Pode ser no peito, pode ser dentro da sua cabeça. Essa luz se expandindo, crescendo e criando um campo de força em volta de ti, né? Ou uma armadura, se você quiser. Usa o teu fator imaginação, né? Imagina que você está se vestindo de uma armadura de luz, né? E aquilo vai te proteger, né? Nunca faça isso pensando, eu estou fazendo isso porque eu quero expulsar esse espírito miserável que está perto de mim, ou essa coisa ruim. Não faça isso assim, porque você aí está entrando na sintonia negativa mais uma vez. Pense, eu não preciso agora de uma comunicação, eu não posso agora fazer isso. Num outro momento talvez eu possa fazer, mas mentalize, peça ajuda dos bons espíritos para que recolham aquele espírito dali, que ajudem com amor, porque é isso que a gente tem que pensar, que aquele que está ali também sofre. Mas Anderson está pensando coisa ruim, eu vejo uma coisa muito feia, né? Aquele espírito também está passando por necessidades, então você tem que mentalizar coisas boas para ele, para que ele
melhore. Você não pode, digamos assim, oferecer para ele a mesma coisa que ele veio te oferecer, senão você vai ser o que para ele? Igual. E gente igual se sintoniza, e se sintoniza você, então é amigo dele, né? Então é justamente por isso que ele está ali. Então o que nós temos que oferecer de volta? Veio o ódio, veio a tristeza, veio todo aquele sentimento ruim, ofereça de volta amor, luz, paz, porque você vibrando assim, você vai estar transmitindo isso para ele. Fazendo todo esse processo, respiração, mentalização, expansão de luz, você vai estar entrando no que nós chamamos de um outro estado vibracional, né? E modificando isso, você se protege, você se fortalece na sua energia, tá? Então isso serve para muitas coisas, mas nesse vídeo nós estamos falando para você fazer isso se proteger no dia a dia dessas energias que aparecem, ou espíritos, assédios espirituais, tá? E como você vai evitar. Tá? Então, não esqueçam do que eu falei para vocês, as evidências da mediunidade, que são essas sensações, perceber vultos, tá? Sentir certos arrepios se você está num lugar que não existe vento, não tem nada parecido. Então, se você tem essas sensações além do normal, com certeza, né, é possível que você seja médium, é um indicativo. Se você buscar no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, você vai ver lá que diz que todas as pessoas são médiuns em maior ou menor grau, tá? Então, o grau que você é muito difícil dizer, depende de uma análise muito profunda. E isso também não é muito importante. Mediunidade evolui? Sim, evolui. Se você buscar aprender mais e se você não só quiser aprender, mas pensar em se disponibilizar a ajudar, é claro que vão ter bons espíritos que vão querer o teu auxílio. E nunca vai faltar aqueles que vão estar lá para te orientar e proteger. Nunca esqueça, nós sempre temos muito medo de espíritos ruins, de coisas feias, terríveis, porque o nosso imaginário humano traz muita coisa que é alimentada aí através de histórias, filmes e tudo mais. E por que as pessoas não lembram que tem bons espíritos para ajudar? Por que as pessoas esquecem que nós temos mentores espirituais, nós temos um monte de pessoas do outro lado que já foram parentes, amigos de outras encarnações e tudo mais, né? Então nós esquecemos que temos grandes forças do outro lado para nos ajudar. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado em mais esse vídeo. É claro, dúvida sempre vai surgir. Então não esqueça de se inscrever no canal, dar uma curtida nesse vídeo, né, que é importante para a nossa avaliação do YouTube, e clique naquele sininho que tem ali embaixo também, que é para você receber as notificações. Então, nos vemos na próxima.